Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia, estamos chegando na tua casa com mais um programa Atualidade aqui na nossa rede litoral de televisão. E lembrando vocês que nós estamos direto do centro de eventos aqui de Tramandaí, onde acontece a 25ª edição do Maremotos. E a TV Litoral fazendo toda essa cobertura, dando toda essa visibilidade para todo o Brasil aí, através da Claro TV, do canal 681. Gente, hoje eu estou aqui com a minha colega, também apresentadora do Giro Esportivo, e a minha querida amiga Bruna Soares. Que legal, Bruna, tá aqui comigo hoje, dividindo esse palco aqui, esse estúdio. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando então com o público do programa Atualidade. Tu sabe, Bruninha, que eu vou te dizer assim, ó, muita gente tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais da Bruna. A Bruna colorada, a Bruna que muitas vezes ali no Giro Esportivo bate de frente ali com o Márcio, né? Márcio gremista, o Márcio gremista que está sofrendo ultimamente, né? Com aquele time dele, né, Bruna? E nós vamos conversar aí, ó, hoje, ó, levar para nossa audiência um pouquinho da Bruna Soares, falar um pouquinho do Giro Esportivo, falar desse teu trabalho junto à emissora, que hoje a Bruna, além de apresentadora, também desempenha um trabalho junto às redes sociais, né, Bruna? Não só isso, né, Figueiró? Bom, então, a Bruna, né? Isso aí, vamos lá. Quem é a Bruna Soares? A Bruna, ela é muito difícil a gente falar da gente, né? Mas é uma terapia aqui. É quase uma terapia, é um programa aqui que a gente vai fazer uma terapia juntos. A Bruna, ela é Relações Públicas de formação, ela é estudante de jornalismo. Hoje estou apresentadora na TV Litoral, no Giro Esportivo, também na rádio com o Giro da Notícia. Então a gente desempenha várias frentes. Polivalente, né, Bruna? A gente tem que ser, né, Marcos? Eu acho que a área da comunicação, ela é muito vasta, ela é muito ampla e a gente precisa ser multifacetado, né? O nosso profissional precisa ser assim. Não, e Bruna, assim, ó, quando nos dão a oportunidade de nos concederem uma arma poderosíssima, que é o microfone, que eu considero uma coisa muito responsável. É o poder da fala, né, Marcos? Da gente poder levar a nossa expressão, levar a nossa opinião, levar a informação. E ontem mesmo quando eu gravei um programa com o Luciano Medina, a gente estava conversando sobre isso, da responsabilidade que temos de levar para a nossa audiência a informação verdadeira, né? Hoje vivemos em volta de fake news, e a TV Litoral ela tem toda uma responsabilidade, e a gente procura ser muito crítico conosco mesmo. Dentro da rede Litoral de Comunicação, eu também faço a parte de editoria e produção em geral da parte de notícias, né? Então, é bastante responsabilidade, principalmente porque a gente lida com vidas de outras pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade não só ao passar da informação, mas também com a questão da apuração da informação, né, Marcos? Isso tudo passa por uma questão de profissionalismo, uma questão de ética. Então, é bastante importante a gente falar sobre isso. Isso. E, Bruna, tu está há quanto tempo na área da comunicação? Nossa, são muitos anos. São muitos anos. Eu trabalhei durante muito tempo em assessoria de comunicação. Então, eu fiz muito tempo assessoria política. Foram quase 8 anos. Foram 8 anos, na realidade. 2 anos como estágio na parte de eventos. Então, é uma área que eu também gosto muito. Foi a área onde eu realmente me descobri gostando muito da questão do esporte, que foi no meu primeiro estágio. E é legal quando a gente fala das primeiras oportunidades que a gente tem na carreira profissional, porque a gente aprende muito, né, Marcos? É tão legal a gente lembrar lá do nosso início, de como a gente começou. Então, eu me descobri muito nessa área, na área do esporte, logo no meu primeiro estágio. Foi onde eu tive a certeza de que eu queria comunicação para o resto da minha vida, que eu queria, sim, ser relações públicas. Mais tarde, então, eu resolvi ingressar no jornalismo também e fazer essa segunda graduação. Então,
Hoje fazem mais ou menos, seguramente, uns 10 anos. 10 anos. Que eu tô na área da comunicação. E uma coisa interessante, né, Bruna, que antigamente os programas esportivos eram mais formados por homens, né? Sim. E hoje a gente vê que as mulheres tomaram conta deste cenário na televisão. Nós temos outras emissoras aí em várias emissoras. Alice Bastos Neves, Renata Fã. Né? Então várias, e às vezes tem uma emissora aí, que quando ela aparece eu me identifico muito contigo, no teu jeitinho despojado para apresentar o Giro Esportivo, e com ela também, eu não me recordo o nome dela, na RBS TV, e que ela se identifica, eu identifico ela muito contigo. Que legal. Do teu trabalho, que eu assisto o Giro Esportivo. Eu sou um dos caras que mais assiste a TV Litoral dos colegas, porque eu sou crítico. E eu gosto de eu assistir para criticar. Isso, né? Porque não adianta tu criticar sem assistir, né? E nós estamos buscando a evolução. Críticas são sempre muito bem-vindas, construtivas, né? Com toda certeza. Porque a gente tem muito a aprender. Eu acredito que, ao mesmo tempo que a gente tem muito a ensinar, a gente também tem muito a aprender com todo mundo. Então a gente precisa ter esse convívio, a gente precisa ter essa troca, porque é com isso que a gente cresce. Não, e a gente tá sempre inventando alguma coisa, né, Bruna? Sempre. Estamos inventando moda aqui hoje, né? Hoje, por exemplo, nós estamos inventando algumas coisas diferentes. Desde que a gente chegou aqui nos estúdios, hoje, aqui da TV Litoral, aqui no centro de eventos da 25ª edição do Maremotos, eu e a Bruna já fomos lá para a beira da Lagoa do Armazém. A gente já saiu para produzir conteúdo, né? Produzir, porque o que é a nossa função dentro de uma emissora? Produzir conteúdo para chegar na casa de vocês, matérias bonitas, com cenários bonitos, né? O que é mais legal, né, Marcos, é mostrar principalmente o bastidor, aquela parte que a pessoa que chega no evento, ela tá vendo tudo pronto, ela tá vendo tudo acontecer. Mas existe uma série de pessoas por trás que fazem efetivamente isso tudo acontecer. Sim. Então a nossa missão hoje aqui foi basicamente isso, né? A gente saiu para te mostrar tudo que está acontecendo aqui no Maremotos, na 25ª edição do Maremotos, e também mostrar esses detalhes, ter essa outra percepção, esse outro lado que quem chega não enxerga. Não, e interessante, Bruna, que nós estamos gravando aqui. Ontem à noite estava eu e o Luciano Medina gravando aqui à noite nos estúdios da TV, e as pessoas passando aqui pelo nosso estúdio, que é um estúdio feito todo de vidro, e as pessoas estão assistindo e vendo os apresentadores interagindo com a notícia, interagindo com a informação, interagindo com as câmeras, interagindo com o público que está à volta. Então é muito bacana. Até inclusive ontem veio um rapaz, adentrou o estúdio aqui, querendo tirar fotos aqui com a gente, e depois hoje eu já vi lá no Instagram dele, e ele disse que ele falou que ele produz conteúdo digital, e que inclusive depois ele quer vir aqui tirar mais umas fotos dentro do nosso estúdio. Ele é lá de São Paulo, e até já ele nos marcou na publicação dele. Então é muito bacana esse contato da TV Litoral também com o público que está aqui participando do Maremotos. É muito bacana isso aí. E nós, da TV Litoral, a gente procura fazer tudo com carinho, com amor, né? Uma dedicação, desde a produção do Giro Esportivo, desde a produção do Atualidade com o Marcos Figueiró. E outra coisa assim, também nós também temos uma produção toda atrás de nós, né? Atrás das câmeras, existem pessoas abnegadas que fazer televisão, né? Tipo o nosso querido amigo e colega o Saragosso, que se preocupa com os detalhes, com tudo, né? Então puxa as nossas orelhas. Puxa, né, nossas orelhas. Marcos? Às vezes a gente está fazendo se posicionando mal aqui, ele já nos chama atenção, as vinhetas da televisão são produzidas por ele. Então, às vezes a gente estoura o tempo da programação. Exatamente. E por aí vai. Mas, Bruna, me fala um pouquinho mais. Como é que é hoje os cuidados, por exemplo, para produzir um programa esportivo, tipo esse de notícias como o Giro Esportivo? Marcos, hoje a frente principal do Giro Esportivo é levar as notícias esportivas, não só a dupla Grenal, que a gente sabe que é o principal assunto do esporte aqui,
quando a gente comenta de Rio Grande do Sul, mas mostrar também aquelas outras modalidades que o pessoal quer saber mais, que o pessoal quer entender. Então a gente foca muito na questão do esporte olímpico também e da questão do esporte local. A gente traz muito de vôlei, a gente traz muito de tênis, a gente traz basquete, a gente traz tudo que existe uma visibilidade nacional para dentro do giro esportivo. Então a gente sempre precisa estar muito atualizado com as notícias, com as informações, com tudo que acontece realmente no mundo dos esportes, para poder levar até a casa das pessoas essa informação. Então a gente tem um cuidado também, principalmente com o que é nosso, com o que é daqui. Hoje a TV Litoral está em mais de 30 municípios, não só do nosso litoral, mas do nosso estado, e a gente segue avançando, o que é muito legal de falar sobre isso. Não só através da rádio, mas também através da TV. Então o nosso principal objetivo é cobrir o que acontece dentro do nosso esporte amador, seja futebol, seja basquete. Nós tivemos um evento muito bacana de basquete em cadeira de rodas. Eu acompanhei pela TV. A primeira etapa do campeonato estadual que aconteceu em Capão da Canoa. Isso. Então é muito legal a gente falar sobre esses assuntos e mostrar também os eventos, o que aconteceu, o que ainda vai acontecer. Tem etapa de surf que acontece direto no nosso litoral. Então a gente quer justamente explorar e dar visibilidade não só aos atletas já consagrados, mas também aos nossos atletas amadores. Inclusive, Bruna, quando tu falou aí desse esporte de cadeira de roda, a TV Litoral foi uma das poucas emissoras que deu essa visibilidade, se não foi a única. Nós não vamos aqui incorrer num erro e de repente uma outra emissora transmitiu e a gente não ficou sabendo. Mas a TV Litoral esteve presente e deu uma ampla cobertura a esse evento. Isso é bacana, porque nós estamos dando visibilidade àquilo que precisa efetivamente ser mostrado. Coisas que as pessoas às vezes não dão um crédito, nós vamos lá, vamos fazer essas coberturas. A gente fala principalmente nessa situação, né, Figueiró, não só da questão do explorar o esporte amador, como eu comentei, que é um dos focos do giro esportivo, não só da questão de dar visibilidade a isso, mas também de proporcionar visibilidade principalmente nesses eventos inclusivos. Porque é muito legal quando a gente fala sobre isso e também sobre essas modalidades que são pouco exploradas no nosso litoral. A gente sabe que o basquete não tem uma tradição tão grande quanto a gente tem em todos os municípios do litoral o campeonato municipal de futebol. A gente tem campeonatos municipais de futebol, campeonatos municipais de futsal, mas de basquete a gente tem pouco, vôlei a gente tem pouco, handebol a gente tem pouco, mas nós temos grandes atletas, como no atletismo. A gente tem um atleta que é top 10 do mundo em atletismo em Arroio do Sal. Olha aí. Nós temos jiu-jitsu, grandes lutadores de jiu-jitsu em todo o nosso litoral. O nosso litoral é uma potência em jiu-jitsu. Então, quando a gente fala não só da questão do jiu-jitsu, mas em si de todas as artes marciais, a gente precisa dar visibilidade. É nosso compromisso falar sobre isso. Bruna, na TV tu também desempenha um trabalho muito bacana, que é também dar visibilidade nas nossas redes sociais, de levar a TV para as redes sociais. Porque hoje a gente sabe que um nicho muito grande, muito forte, é as redes sociais. Eu sempre digo nas minhas falas, quando eu tenho oportunidade, eu digo que hoje o maior vendedor do mundo é Facebook, Instagram, vende mais que o LX. Sempre eu digo isso aí. E Sim. Você é responsável de mostrar, exibir a nossa TV Litoral, a nossa programação, os apresentadores, os programas nas redes sociais. Fala um pouquinho como é que as pessoas encontram o nosso Instagram, o nosso Facebook, outras plataformas aí. Me fala como é que é esse desafio que te deram, que é um desafio muito grande. É um desafio. Que te deram de fazer essa... É um desafio, mas que bom, Marcos, que eu não estou sozinha. É. Então eu tenho pessoas que auxiliam bastante nisso. Nós temos uma agência hoje que cuida da maior parte, mas eu cuido sim da questão do gerenciamento ali, dessas situações. Nosso principal objetivo hoje com o Instagram e com as ferramentas da TV Litoral é manter a TV disponível em outros canais para não só a TV quanto o rádio.
Então hoje, a maioria dos nossos conteúdos, se alguém perdeu, não pôde assistir, não conseguiu terminar de ouvir uma entrevista, precisou sair, teve algum compromisso, ela pode encontrar principalmente no YouTube da TV Litoral, que é um braço auxiliar. A gente costuma dizer que é um complemento ao que a gente faz hoje na TV. A mesma coisa no Instagram. O Instagram, se a pessoa não pôde assistir um news completo, ela vai encontrar todas as notícias do dia direto no Instagram da TV Litoral, que é @tvlitoral.rs. E a gente está tendo um alcance muito grande, assim como a gente estava falando da questão do alcance, não só da TV, que a gente está expandindo, mas também através de toda a rede litoral de comunicação, com agora a rádio. A gente está tendo também um alcance bastante grande através das nossas redes sociais, que estão se expandindo a cada dia mais. Então é muito legal a gente ver esse resultado. E Bruna, tu que geralmente a gente começa pela rádio. Geralmente os comunicadores começam numa rádio. E tu está indo para o lado inverso, né? Tu está na TV e também agora na rádio. Sim. Tu apresenta na rádio um programa lá também? Exato. É outro desafio, né? A gente gosta de ser desafiado. Acho que os desafios fazem a gente manter a vida sempre em movimento. Mas eu nunca me vi radialista. Nunca. Isso surgiu através de um convite do nosso colega, Alessandro Zaragoza, para que nas partes da tarde a gente pudesse fazer um complemento diário das notícias do dia, da semana, as movimentações mais relevantes. Quase que um resumo de tudo que aconteceu até ali. Exato. Então, diariamente, de segunda a sexta, a partir das 15 horas, das 3 da tarde até as 4 da tarde, eu e Alessandro Zaragoza, a gente apresenta na Rádio Litoral o Giro da Notícia. Ele é uma mistura também com o Giro Esportivo, porque toda terça e toda quinta-feira, logo depois que termina o Giro Esportivo, que começa na TV a partir do 12h30, a gente termina o giro, corre e vai para a rádio, e a gente também traz nas terças e nas quintas o complemento esportivo do dia. Então a gente costuma, justamente por isso a gente fez essa brincadeira do Giro da Notícia. Ele é uma mistura de giro esportivo com as news. Então a gente costuma sempre trazer as notícias do Litoral News com as notícias do Giro Esportivo no Giro da Notícia. Ô, Bruna, e quando é que vai acontecer daquilo que está acontecendo na rádio também ir para as redes sociais, a imagem chegar até a rede social também? Não só até a rede social, né, Marcos? A gente temos projetos futuros, estamos tentando desenvolver isso, mas o nosso principal objetivo é que, quem sabe, em alguns meses a gente consiga fazer a transmissão simultânea entre rádio, TV, e quem sabe a gente consiga parear isso tudo com YouTube e Instagram. Então é um projeto, sim, futuro da linha de comunicação da TV, para que a gente consiga fazer essa transmissão simultânea entre todos os canais da rede de comunicação. Bruna, tu falaste que tu foi assessora ou trabalhando na área da comunicação com políticos. Sim, durante muito tempo. Me fala um pouquinho assim, qual é a maior dificuldade hoje? Porque a gente sabe que a política, ninguém vê um político com bons olhos, vamos dizer assim. Que eu te digo isso porque muitas vezes as pessoas falam, Marcos, tu não quer concorrer a vereador, não quer? Eu digo, não, porque uma coisa é ver olhar o Marcos Figueiró de uma forma e outra coisa é olhar o Marcos Figueiró como político. Eu sempre digo assim que são duas imagens que as pessoas vão ter. Como é que é vender a imagem? Porque é vender a imagem, né? Sim. Eu te diria que assim, em todos os trabalhos que eu passei ao longo dessa carreira, dentro da comunicação política, eu nunca tive grandes dificuldades. Porque eu não posso dizer que foi sorte, porque eu não acredito que isso é sorte, eu acredito que é trabalho. Mas eu sempre tive boas pessoas ao meu lado. Isso aí. Então, eu sempre fui muito de acreditar com os profissionais que eu trabalho. Marcos, isso na realidade é uma pergunta quase que pessoal, porque eu costumo dizer que eu não me envolvo naquilo que eu não acredito. Assim como a TV Litoral, a rede litoral de comunicação, eu não estaria aqui se eu não acreditasse num projeto. E eu posso dizer exatamente isso dos outros trabalhos que eu passei. Eu sempre trabalhei na política, apesar de a gente ter esse estigma que é um ambiente muito difícil, que não é um ambiente acolhedor, eu nunca senti isso.
porque eu nunca passei por isso. Então, em todos os locais, todos os políticos que eu trabalhei, eu sempre fui muito bem recebida. A minha opinião, mesmo que... Por que eu digo que é a minha opinião? Porque a gente sabe que, sendo mulher numa área bastante masculina e sendo jovem numa área onde a gente lida com pessoas sempre muito mais experientes que a gente, é um pouco mais difícil da gente se fazer ouvida, mas eu nunca passei por isso, Marcos. Eu sempre fui ouvida, as minhas opiniões sempre foram consideradas e eu sempre tive um trabalho muito técnico dentro dessas áreas que eu passei. Então, eu não posso dizer que os meus trabalhos foram políticos, os meus trabalhos foram técnicos dentro dessas áreas. Eu realmente fiz assessoria de imagem, assessoria de comunicação, assessoria de relacionamento, crise. Então, toda essa parte de relações públicas, eu sempre pude desempenhar o papel correto, tecnicamente, em todos os ambientes que eu passei. Então, eu posso te dizer que eu nunca tive grandes desafios de me fazer ouvida, desafios de tentar, de uma certa maneira, fazer com que a minha experiência fosse relevante. Eu nunca precisei falar mais alto para que pudessem me escutar. Então, não tenho basicamente do que me queixar dessas experiências. Mas a gente sabe, a política ela é um grande desafio, principalmente quando a gente tenta fazer relacionamentos. E isso sim, é muito complicado. A gente tentar ligar algumas pontas soltas. Mas isso vai da gente saber conversar com as pessoas, né? E é por isso que nós somos comunicadores. Por isso que a gente é comunicador, é verdade. Bruna Soares, apresentadora, comunicadora aí do programa Giro Esportivo, colega nossa aqui da Rede Litoral de Comunicação, um programa na Rádio Litoral 100.7 e também no nosso canal 681 da Claro TV. Também estamos lá no canal 6, né, Bruna? Sim, estamos também no canal comunitário 6. Isso aí, no canal 6 da NET, daí no caso. É NET Claro, né? É NET Claro, né? E, gente, olha só, então, hoje a gente está aqui na 25ª edição do Maremotos, e aí eu convidei a Bruna para vir compartilhar hoje esse estúdio conosco aqui, e com a nossa audiência aí da TV Litoral, com a nossa audiência do programa Atualidade, que todos os sábados nós estamos aí às 10 horas da manhã. Eu quero te agradecer, Bruninha. Eu que te agradeço. De tu estar aqui comigo, e hoje dividindo os estúdios, dividindo os espaços jornalísticos, os espaços que a gente está fazendo aí fora, né, as entrevistas, né, e desejar a você sucesso na tua jornada, né, e hoje é a futura jornalista, né, que está começando... Em breve. Começando a faculdade de jornalismo. Não, finalizando. Finalizando? Já. Finalizando. Eu achei que tu estava começando, Bruna. Não, finalizando, eu comecei... Logo, foram 3 anos após eu começar a Viu como é importante a gente trazer para conversar num programa? Viu só, a gente está descobrindo coisas. Eu estava acompanhando pelas redes sociais a tua trajetória como iniciando achava que era iniciando a carreira de jornalista. Na realidade, eu demorei um pouco, justamente pela questão do deslocamento, né? Certo. Então eu demorei um pouco para me formar em relações públicas, mas eu iniciei relações públicas em 2013, se eu não me engano, e me formei em 2022. Então eu levei um pouquinho mais de tempo, justamente por estudar no Unicinos e voltar todos os dias para Capão. Então esse deslocamento cansava um pouco a gente, e também trabalhando na política fica um pouquinho mais difícil, a gente precisa conciliar. E é sempre desafiador, né? A gente costuma dizer, quando a gente escolhe algo que não tem próximo da gente, que bom que a gente tem motivação para continuar, e como é importante a gente não desistir do nosso foco. Né? Eu tenho um filho meu que é formado em Relações Públicas pela URGS, hoje está na Espanha, em Portugal, e também ele é apaixonado pela comunicação, ele é apaixonado como diz, eu sou RP, pai. É isso aí, então, somos RPs. Então é muito bacana. E outra, esse campo das relações públicas, ele é enorme, né? Hoje ele tem uma empresa chamada CoStar, que cuida da parte da permeacultura, da parte do meio ambiente. E lá, quando ele diz, pai, eu estou aqui fora, cuidando do meio ambiente de outro país, enquanto
O meu está aí passando por esses cataclismas, enchente, esses problemas das pessoas, o mau cuidado com o nosso Acaba que em relações públicas, né, Marcos, eu quando resolvi falar, dizer lá em casa, eu vou fazer relações públicas. Tá, mas o que é isso? O que é relações públicas? Relações públicas, basicamente, ele é um gerente da comunicação. Ele faz um pouco de tudo. E hoje é o papel, não só que a gente faz aqui na Rede Litoral de Comunicação, como também é um papel que é necessário em quase todas as áreas de empresas, de grandes setores, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. A gente sabe que o Relações Públicas hoje, ele desempenha um papel fundamental justamente nessa construção de relacionamentos, né? Relacionamento entre as entidades, entre as empresas, entre pessoas, entre consumidores, públicos-alvos. E é muito legal a gente falar. Depois a gente pode fazer uma outra atualidade só para falar de relações públicas. Isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você, nossos telespectadores aí, por essa audiência que vocês têm nos dado todos os sábados, às 10 horas da manhã, com o programa Atualidade com Marcos Figueiró. Desejamos a vocês um excelente final de semana e nós vamos seguir daqui do Maremotos, dos estúdios, do centro de eventos, que está aqui da 25ª edição do Maremotos, aqui em Tramandaí, e gravando mais alguns programas aqui e desejando a vocês um bom final de semana. Até o próximo sábado, um novo entrevistado, uma nova entrevistada, e sigam aí a programação da TV Litoral, gente. Bem encostadinho ao programa Atualidade vem um outro campeão de audiência aí, vocês não podem sair da frente da TV, fiquem ligados na Rede Litoral de televisão, toda a nossa programação. Tchau, pessoal! Atualidade com Marcos Figueiró.